Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto Online. Hoje eu vou falar de um assunto que aparentemente é muito simples, mas como existe um uso muito generalista, confundindo assim aquelas pessoas que estão começando agora no caminho do autoconhecimento, de uma percepção maior sobre o ser humano, eu vou responder a questão de uma querida aqui, que me tocou muito, uma perguntinha curta, simples e para mim muito tocante, porque pegou num ponto em que eu faço uso dessa expressão de forma generalista. Vejo muita gente fazer a mesma coisa, porque para quem lida com isso é uma coisa banal. É a mesma coisa que você vai num personal trainer e você fala, eu quero tal procedimento. Você usa uma gíria até para se referir ao procedimento, mas para quem está chegando ali, o pessoal fala, vai lá e faz tal e usa a gíria, você não vai entender, precisa de uma explicação, não é? Então é muito cabível essa pergunta e sinto que eu devo mesmo uma explicação, um esclarecimento. Ela pergunta aqui o seguinte, uma querida, o que o ego tem de bom, gente? KKK, só ouço coisas ruins? Do jeito que eu falo, e muitas outras pessoas também falam, desse jeito generalista, é claro que a gente fica achando, poxa, eu tenho um ego, então eu tenho que matar esse treco. Como é que mata o ego? Como é que acaba com o ego, não é? Eu vou passar a minha percepção aqui, gente amada, gente querida. É o seguinte, o ego, por definição, é composto de basicamente três coisas. Basicamente, físico, as emoções e a mente, ok? Físico, emoções e a mente. As emoções, né, são tensões que a gente expressa, né? Geralmente quando você tem um desejo, e segundo o Osho, como sabiamente fala, o desejo é uma necessidade que enlouqueceu, então as nossas emoções são expressões de necessidades que de uma certa forma enlouqueceram. Aí pode ser enlouquecer no sentido mesmo doença, destrutivo, e pode ser também no sentido de encantamento, não é? Aquele enlouquecimento entre aspas, que na verdade é uma ascensão para um estado mais sutil de percepção, encantador, gostoso e agradável, não é? Então basicamente o ego é composto dessas três coisas, físico, emoções e mente. Aí quando a gente fala que o ego é hiperativo, que o ego é egoísta, egocêntrico, que o ego é cruel, que o ego é despótico, é narcisista, são características que o ego adquire quando ele age separado, dissociado do ser. É isso, minha querida. Faltou um outro elemento aí que eu vou acrescentar propositalmente agora, depois de falar do ego. Tem o ser, a alma, para muitos a alma, tem o ser, a energia que habita o corpo. A gente tem acesso a isso, quando eu falo a gente, é o nosso ego, a nossa mente, as emoções, o físico. A gente tem acesso a isso quando o ego fica quieto, passivo, quando ele fica caladinho, quando ele fica paradinho. Aí é uma beleza, porque aí é dessa forma que ele abre as portas para ouvir a intuição, para perceber a intuição. A intuição é a voz da sabedoria. Quando o nosso ser quer conversar com o nosso ego, ele faz isso através da intuição. Para que a intuição fique clara e seja perceptível, é preciso que o ego esteja quieto. Ah, mas eu tenho intuição às vezes fazendo coisas e tudo. Pode estar certo disso e faça uma retrospectiva. São momentos em que a sua mente pensadora, ela deu uma paralisada, ela deu uma pausa. E ali vem a intuição, cai a ficha, como a gente costuma dizer. O ego é tudo isso de ruim? Na verdade não é. O ego está tudo isso de ruim quando ele está separado, um tanto separado da sabedoria. Quando ele resolve, por medo e insegurança, tentar resolver, esclarecer situações. Ele só complica mais. É preciso que esse ego um dia entenda, perceba, descubra que quando ele está quietinho, ele é invadido pela intuição e essa intuição traz a ele sabedoria e traz solução para as questões que ele tem. Quando eu falo ego aqui, eu estou me referindo à mente, especificamente à mente. Então quando a nossa mente, o nosso ego mental, quando o nosso ego mental é assediado pelo medo, é porque ele já não está quietinho, ele já está hiperativo.
Então o que ele precisa fazer ali? Não é seguir o medo, porque hiperativo ele é assediado pelo medo, pela insegurança a cada vez mais. Em algum momento o ego mental se deparou com uma situação e não viu ali claramente uma solução. Se a situação é grave na percepção deste ego mental, o que ele faz? Ele entra em desespero. E aí ele começa a tentar criar soluções. Só que ele não encontra, ele pode encontrar pseudo-soluções. Ele resolveu essa situação no passado de tal forma, ele vai lá e repete. Isso serve para você tampar uma pia, para você abrir uma torneira e sair água, enfim, não sai água, tem que ver se o registro está fechado. Para essas coisas banais, sim, mas para coisas mais profundas, para coisas mais sutis, mais ligadas a sentimentos e emoções, a relacionamentos, é muito mais complicado o negócio. Não dá para usar soluções cartesianas, porque essas coisas não são cartesianas. Elas parecem-se umas com as outras, mas cada uma delas vem de um jeito, de uma determinada forma, vem precisando, necessitando de uma providência específica. Pode ser até parecida, semelhante, mas não idêntica a outras, ok? Então, o ego mental se depara com uma situação complicada, ameaçadora. Vem o medo e insegurança. Ele se deixa levar pelo medo e pela insegurança. Pronto, ferrou. Aí é esse ego que eu costumo falar, e tem muita gente também que fala, o ego é isso, porque o ego vai lá no medo e insegurança. Não, é o ego mental. Ok? Eu estou fazendo uma correção aqui, porque você, minha querida, que fez a pergunta, e tantas pessoas que me ouvem falar disso, e ouvem a outras pessoas também se referindo dessa forma generalista, não é? Porque para nós isso é meio que o feijão com arroz. Ok? Assim, é uma matéria-prima de trabalho, que a gente lida com isso quase todo dia. Ok? Mas na hora de comunicar é preciso que haja a precisão, né, do termo. Então, quando o ego mental se depara com uma situação complicada, ameaçadora, vem o medo e a insegurança, não faz nada que o medo e a insegurança estejam incitando, desesperadamente cutucando para você fazer. É hora de ficar quieto. Ah, mas ali é uma situação de emergência e tal. Se der para ficar quieto um pouquinho, fica, porque aí você vai encontrar solução e não tapa-buraco. Bom, não deu, não consegui ter intuição, tá bom, então você providencia ali um tapa-buraco e tudo, mas logo que der, silencia e deixa vir a solução, porque ela vem, se o ego ficar quietinho. Por isso, repito, a meditação é extremamente essencial. Quanto mais meditação a gente tem na bagagem, de forma mais dinâmica, a gente vai tomar essa decisão fundamental, que é a seguinte, repetindo, o ego mental encontra uma situação ameaçadora, vem logo ali a insegurança e o medo, o ego continua, ele está já com medo, aí ele vai para a hiperatividade e tenta resolver do jeito dele. Quando vem a situação ameaçadora e você começou a sentir medo e insegurança de forma intensa, é preciso que você paralise naquele momento o seu ego mental, se for possível, se não, o quanto antes possível for. Para que você tenha uma percepção lúcida do que está acontecendo, para você sentir a solução da história ali. Aí vem o lado luz do ego, ok? Estou falando aqui da sombra, o ego como sombra, aquele do qual falamos mal muitas vezes. Mas o ego é preciosíssimo, quando bem comportado, porque é ele que decide. É ele que decide, vou pela sombra, vou pelo medo e pela insegurança, ou vou pela sabedoria. Ir pela sabedoria é ficar quietinho, ouvir. Entre aspas, ouvir aqui, né? Porque não são vozes que falam. Para muita gente não sendo esquizofrenia, para muita gente é mesmo, né? Então essa é a providência de luz. Aí o ego, ele entra na sala da excelência do ego, que é ser. Guarde bem, minha querida que fez a pergunta e vocês que estão de uma certa forma se sentindo elucidados com essa explicação. Ele entra na sala da excelência sendo
uma ferramenta. Tenho falado disso em diversos vídeos. E nesses vídeos mais curtos agora eu estou pegando os detalhes e indo mais a fundo, eu estou detalhando mais aquilo tudo que vinha falando de uma forma não tão detalhada. Ok? Então o ego, quando ele percebe, bom, tem uma situação ameaçadora, é terrível, então eu tenho que silenciar. Se eu não sou um meditador, se eu não tenho aquela destreza de na hora silenciar ali o medo por um momento, respirar pelo diafragma, fazer o silêncio mental, aí sim ouvir o que a sabedoria está dizendo, né? Se eu não tenho isso, eu vou usar um tapa-buraco. Mas logo que der, eu faço, eu tomo essa providência de silenciar. E aí sim intuir o que é para ser feito. Quando o ego paralisa e fica na postura passiva, não tem como a sabedoria não invadir. Se de fato está havendo uma situação ameaçadora, a sabedoria está falando ali o tempo todo. É como muita gente diz, vou ouvir a voz do coração. Aí você ouve a voz do coração, você ouve a solução, você percebe a solução, o ouve aqui é entre aspas, repito, você percebe a solução, tá? E aí você vai colocar em prática. Muitas vezes essa solução, ela vem de um jeitinho desconfortável para o ego. Ah, mas vai dar muito trabalho. Ah, mas é muito arriscado, mas é isso, mas é aquilo. Com o tempo você acaba distinguindo o que vem da sombra, que vem na base da ansiedade, da insegurança, e o que vem da luz, que vem numa serena comunicação, vamos dizer assim, numa serena sensação. Depois que o ego recebeu esta notícia do ser, né, da sabedoria, através da intuição, está ali a solução. Aí ele poderá entrar em ansiedade se ele voltar para o medo. Mas se ele permanecer na serenidade, bom, o caminho é esse aqui, então vamos lá. Fazendo. Vamos lá. Ah, mas eu não intuí bem ainda como fazer. É isso que é para fazer. Então permaneça em silêncio. Mas silêncio mesmo, é passivo. O ego fica passivo, fica quietinho, para ouvir o jeito. Você pode até no estado meditativo, já não é meditação, no estado meditativo, se imaginar fazendo. E fica lá, ludicamente imaginando, fazendo aquela coisa que a intuição falou. A própria intuição vai te induzir a fantasiar do jeito que é para fazer, se você está entregue. Esta é a excelência do ego. O ego é essencial, o ego é ferramenta. Então, gente, voltando e conferindo e finalizando. Ego, físico, emoções e mente. E quando eu falo de ego aqui, quando meto o pau, é porque o ego faz isso, porque o nosso ego vai na frente e tal. Estou me referindo sempre ao ego mental. E como esses vídeos têm a intenção de serem esclarecedores, é preciso que se faça este ajuste, este acréscimo, tá? Então, minha querida, você só ouve falar mal porque a gente fala mal do ego, fala mal dessa postura que é doentia do ego, de seguir o medo e a insegurança e dissociando-se assim da sabedoria, mas é uma força de expressão, o nosso ego mental, nesta postura de medo e insegurança. Porque quando ele está na postura passiva, ele é o maior amigo que existe do ser e o ser consegue exercer a amizade amorosíssima para com os nossos egos. Nossos abençoados egos, físico, emoções e mente. Tudo isso é muito abençoado, tudo isso é muito lindo, tudo isso é mesmo muito encantador. É obra divina do Criador. O Cristo falava, vós sois deuses. Nós temos o Deus dentro da gente, a centelha criadora, que predomina no ser. Mas quando o nosso ego fica quietinho, ele também se torna mais parte dessa energia divina criadora. Vamos calar, silenciar os nossos egos a maior parte do tempo possível, praticar meditação, não é? Existe uma tradução do sânscrito da palavra yoga, que é união, e também yoga significando desidentificação gradativa com os sentidos. A prática dos yogas, são vários yogas, não é só o Hatha Yoga que existe, não é? E tudo isso para fazer com que a gente se desidentifique com os sentidos. Eu não sou esta mão, eu não sou a minha unha, eu não sou a minha mente, eu não sou o meu físico, eu não sou minhas emoções. Eu estou
essa parte periférica, eu estou nela. O ser, sim, é o que eu sou. Então, quando me desidentifico gradativamente com os sentidos, eu aqui, encarnado, eu consigo viver, botar esse ego vivendo numa excelência absurda, a serviço do ser. Porque o ego é exatamente isso, uma ferramenta do nosso ser. Espero assim ter esclarecido essa questão, que por uma omissão de muitos de nós que trabalhamos com esse assunto, com autoconhecimento, e a gente fala de ego, fala de ser e tudo, e a gente acaba generalizando quando fala do ego de um modo geral sendo uma coisa ruim. Fica parecendo isso, eu entendo você, fica parecendo que o ego é só o vilão. Não, 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 não. Não é, ele se equivoca, ele se identifica com o medo, com a insegurança e tenta ir sozinho resolver a sua ruma mais encrenca. Esse ego está assim mal comportado, vamos dizer assim, porque não percebeu ainda. Pratica meditação, aí ele percebe, aí ele volta à excelência do comportamento dele, que é ser uma ferramenta do ser, para profunda e ampla glória de todos nós. Foco no afeto.